Encerrado efetivamente agora o pequeno expediente, dando início ao grande expediente, convido Vossa Excelência, deputado William Dib, PSDB de São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara e nos acompanham pelas redes sociais. Num momento de grande indignação, Rui Barbosa afirmou: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Albert Einstein disse: aquele que já não consegue sentir espanto, nem surpresa, estar, por assim dizer, morto, em seus olhos estão apagados. Nessa linha, afirmo que não estamos mortos, pois enquanto houver o sentimento de indignação, mantém-se a chama da inquietude que nos leva às mudanças e a democracia participativa com a tão almejada melhoria na qualidade de vida do povo em busca de um Estado democrático de direito e republicano. Como deputado, exercendo o mandato delegado pelo povo paulista, desejo manifestar minha indignação com a situação do Brasil real. O direito de ficar indignado é a força que impulsiona o povo para as grandes mudanças, pois somente quem tem esperança e almeja uma situação melhor demonstra essa indignação. Há tempos constato com pesar, evidentemente, a facilidade com que partidos e políticos foram assimilando as práticas e as maneiras mais baixas de fazer política no nosso país. Essa tendência, apoiada no sentimento de impunidade, e também é usual em nosso país, tem se exacerbado no exercício do poder. Com o aumento do sentimento de impunidade, reduz a nossa capacidade de indignação. Vemos com perplexidade a falta de indignação pelos atos de corrupção que são denunciados com mais e maior frequência. Temos a sensação de anestesia geral da população frente à impunidade e aos desvios éticos e morais na política brasileira. Assistimos a fatos comuns, como assassinatos em cruzamentos, que já causaram indignação nacional e hoje são fatos corriqueiros no nosso cotidiano metropolitano, que não mais provocam nem a mídia, nem indignação na nossa sociedade. Nesse quadro, me alia o pensamento de Daniel Ben-Said, professor de filosofia da Universidade de Paris, no seu livro Os Irredutíveis, Teoremas da Resistência para o Tempo Presente, que nos introduz 5 provocativos teoremas, resistindo e se opondo à ideia conformada e conformista de que o mundo estaria caminhando rumo a uma inelutável catástrofe. Nesse sentido, seus teoremas de resistência para o tempo presente contribuem para difundir toda a força e a atualidade de um pensador inquietante. Os 5 teoremas são articulados em torno de uma questão fundamental. Deve o futuro se reduzir a uma repetição informal da ordem existente? Pois é contra o aniquilamento dos horizontes da esperança que a voz de Ben-Said se insurge, pondo à prova a força irredutível da indignação. Em meio às incertezas do mundo contemporâneo, decorrentes do esgotamento de paradigmas, do fim das certezas absolutas, Ben-Said reconhece como certo o fato de o mundo ter se tornado mais desigualitário e mais violento. Porém, as portas do futuro estão de novo entreabertas e é preciso enfrentar os desafios do novo século. Contra o mar medonho da ação sem objetivo, a desesperança e o cinismo dos vencedores, o intelectual desfere seu prognóstico alentador e enfatiza ao longo do seu livro a irredutibilidade da política, a ética e a estética. A política é o único instrumento de transformação da sociedade para melhor ou para pior. A política feita com moral e ética na procura do bem comum, com certeza produzirá uma sociedade mais justa e igualitária. Ben-Said constrói seus argumentos de maneira sinuosa
reafirmando que em nossa contemporaneidade o consenso triunfa sobre o conflito. Para além da modernidade e da pós-modernidade, resta a força irredutível da indignação, que é exatamente o contrário do hábito e da resignação. Com essas palavras, Bensaid arremeta suas reflexões, não sem antes propor a invenção de um mundo que não seja mais uma mercadoria. A voz do intelectual emerge em uma plena contemporaneidade do Homo resignatus, para denunciar a apatia dos discursos da resistência, atentar para os riscos de um presente sem futuro e para os perigos da imobilização da história na eternidade mercantil. Irredutível a soberba indiferença e tantos acomodamentos e a tantas renúncias consentidas. Bensaid nos convoca a assumir uma dupla responsabilidade, a transmissão de uma tradição ameaçada de conformismo e a invenção audaciosa de um futuro incerto. Vamos ao nosso Brasil real. Nas últimas décadas, as condições de vida da população brasileira melhoraram. Segundo o censo de 2010 divulgado pelo IBGE, que revelou um país com mais renda, menos analfabetismo, maior acesso a serviços como água e energia elétrica. Mas os avanços não significam que atingimos um nível de desenvolvimento satisfatório, apesar de todo o esforço da propaganda oficial em nos convencer disso. Do ponto de vista da qualidade de vida nos nossos 190 milhões de cidadãos, o Brasil ainda é muito pobre, desigual e não oferece a seus habitantes condições mínimas de saúde e educação. Os avanços na última década foram lentos e insuficientes. Os números do censo mostram que 60,7% dos brasileiros vivem em domicílios onde a renda familiar per capita não ultrapassa um salário mínimo. Existem mais de 34 milhões de famílias no país nessas condições. Mais grave ainda, para 9% da população, a renda familiar per capita é inferior a 1/4 do mínimo. No limite extremo da pobreza, somam 4,3% os domicílios nos quais nenhum ocupante possui qualquer tipo de remuneração. Nem mesmo a oriunda de transferências governamentais como o Bolsa Família. Além da enorme massa de pobreza, a desigualdade regional ainda impera. Entre as famílias nordestinas, mais de 80% têm renda per capita domiciliar inferior a um salário mínimo. No norte, percentual também é alto, 75%. A região proporcionalmente menos pobre do país é o sul, com 47,7% das famílias sobrevivendo com menos de um salário por indivíduo. Apesar das enormes dificuldades remanescentes, o IBGE verificou que a pobreza diminuiu. Mas se é verdade que a pobreza diminuiu, a eliminação da miséria ainda é um sonho distante. A partir dos resultados do censo, resta claro que programas como o Bolsa Família não conseguem atender de maneira satisfatória os bolsões carentes do país. De acordo com o IBGE, 8,5% da população brasileira vive em renda familiar per capita de até R$ 70. Somam-se 16 milhões de pessoas consideradas miseráveis, de acordo com os critérios oficiais. A estimativa anterior do governo apontava a existência de, no máximo, 10 milhões de indivíduos nessas condições. Esquecemos de 6 milhões de população. Deputado Dr. William Dib, eu me sinto honrado em estar ouvindo o seu discurso. O senhor que tem demonstrado uma pessoa muito preocupada com o social. Tenho tido a honra de lhe conhecer aqui no Congresso. Ouvi falar do senhor é uma coisa, ele conhecer pessoalmente é outra. Seu discurso demonstra a sua grande preocupação com a realidade desse país. Hoje nós somos aí a sexta economia do mundo, mas quando se trata dessa questão de distribuição de renda, ninguém fala. Estamos lá, 100º, 28º, nono aí, lugar, é difícil. Entendo sua preocupação e quero lhe parabenizar. Lhe parabenizando, quero também parabenizar os eleitores que fizeram o senhor chegar nesta casa. São Paulo está de parabéns por colocar aqui um homem da sua qualidade. Que Vossa Excelência continue sendo
esta luz brilhando deste Congresso Nacional. Parabéns, doutor Dib. Obrigado, pastor Eurico. Caro colega e amigo William Dib, né, é brilhante a sua análise da situação brasileira e correta. Eu gostaria só de adicionar alguma coisa. Se a gente pegar o mesmo censo de 2010 e analisar a curva de nascimento de crianças, ela vem diminuindo ano após ano. O que significa na prática? Se nós fôssemos uma família, é como se nós estivéssemos agora com menos criança e mais gente trabalhando na roça, se trabalhasse na roça. O rendimento aumenta naturalmente. Isso explica muito do que está acontecendo. O crescimento do Brasil, essas diminuições, é muito mais por efeito da demografia do que das ações de governo. Parabéns a Vossa Excelência, o seu raciocínio é brilhante. Obrigado. Deputado William Dib, somente gostaria de apartear Vossa Excelência. Eu, quando vi que foi publicado que Vossa Excelência faria o discurso do grande expediente, eu fiz questão de passar por aqui para poder ouvi-lo. Vossa Excelência tem sido, no estado de São Paulo, sempre uma referência para os políticos mais jovens. Sempre aqueles que vêm no afã de poder acertar na vida pública, têm buscado, no seu exemplo, a referência para poder, assim, seguir. Então, eu quero daqui manifestar a minha admiração pelo trabalho de Vossa Excelência, quero manifestar a satisfação que pude, no período em que Vossa Excelência foi prefeito de São Bernardo do Campo, de poder visitar a cidade de São Bernardo e entender exatamente por que Vossa Excelência é uma referência política em todo o nosso país. Então, não gostaria de acrescentar nada ao seu discurso, porque percebo que terá uma qualidade para poder avaliar realmente a situação do Brasil real, e a sua fala, como de absoluta credibilidade, vai poder dar aos brasileiros que acompanham este programa, acompanham pela TV Câmara o seu discurso, a exata noção do que é a vida de um cidadão que entende do Brasil. Parabéns, deputado William Dib, pela sua fala. Deputado William Dib, é um prazer estar aqui ouvindo e compartilhando essas reflexões que a partir da sua experiência, Vossa Excelência traz aqui ao nosso plenário, e dizer que fiquei tocado, que o combustível da esperança muitas vezes é a indignação, que a indignação não se transforme em ceticismo, desesperança. É preciso achar forças e energias a partir desse sentimento generalizado que a gente percebe na opinião pública de indignação, para daí tirar a esperança, e mais que a esperança, a ação transformadora, que foi o que, quando prefeito em São Bernardo, William Dib fez, mostrando que não basta ter indignação, não basta ter esperança, mas é preciso ter capacidade de ação transformadora, de realização, para que o país seja cada vez melhor. Então, parabéns pelo seu pronunciamento. A bancada do PSDB nutre uma enorme admiração pelo seu passado, pelo seu exemplo e pela sua atuação firme aqui na Câmara. Obrigado, deputado Marcos. Deputado William Dib, muito oportuno o pronunciamento de Vossa Excelência, inclusive porque essa casa precisa se dedicar mais a discussões das questões econômicas. O que se avizinha, evidentemente, não é nenhuma marolinha, como disse irresponsavelmente o presidente Lula lá atrás. Nós vamos ter problemas graves e que serão ainda mais agravados com um governo que não demonstra competência para enfrentar e solucioná-los. Está batendo cabeça. Imagina que vai resolver problemas da nossa economia com tungas em poupança, ou medidas de privilegiar a venda de alguns produtos ou bens duráveis. É oportuno e, por isso, o PPS e eu, pessoalmente, quero aqui saudar a sua intervenção. Mas eu queria mais. Eu queria dizer da minha imensa satisfação de estarmos mais uma vez juntos lá em São Bernardo. Eu me lembro de um café da manhã num hotel da cidade de São Bernardo, como presidente nacional do PPS, lhe levando o apoio do nosso partido à sua campanha vitoriosa à Prefeitura de São Bernardo. Já tínhamos sido vitoriosos com, me parece, Maurício Soares, também eleito pelo PPS, com o seu apoio, era vice, se não me engano. Eu quero dizer que vou voltar a São Bernardo, porque às vezes que eu fui, a gente ganhou a eleição. E quero dizer que, junto com você e com o companheiro Alex Manetti,
vamos ser vitoriosos novamente em São Bernardo, para o bem de São Bernardo e de São Paulo. Talvez, com discursos como o seu, também ajudando para o bem do Brasil. Muito obrigado, deputado Roberto Freire. Estaremos juntos, com certeza. O censo 2010 também mostrou que políticas que ajudam a combater a miséria, como as de saneamento, ainda estão longe de alcançar a eficiência desejada. Em 2000, 47% dos domicílios brasileiros estavam ligados à rede de esgoto. 10 anos depois, não passava de 55%. E que vale a dizer que 25,5 milhões de residências, quase 100 milhões de habitantes,